Fala galera do Cinepop, aqui é o Thiago Nola e hoje eu trago pra vocês a crítica em vídeo de um dos filmes mais aguardados do ano, Thunderbolts. É o novo filme da Marvel Studios. Então continua assistindo e vê o que a gente achou. É um fato dizer que a Marvel Studios meio que perdeu a mão em algumas de suas produções mais recentes, principalmente Capitão América Admirável Mundo Novo, que chegou aos cinemas em fevereiro desse ano. A fase 4 e a fase 5 do MCU passou por altos e baixos, e aqui eu dou mais destaque às produções cinematográficas do que às televisivas, porque a gente teve, por exemplo, Agatha Desde Sempre, que conquistou inúmeros prêmios, inúmeras indicações e se consagrou como uma das melhores produções recentes do MCU. Mas, no quesito cinematográfico, a gente sabe que muitas produções frustraram o público e a crítica por não manterem o mesmo nível de produções que a gente viu antes de 2020, por exemplo. Agora chegou a hora da Marvel Studios recuperar a sua glória, por assim dizer, com o lançamento de Thunderbolts, que é focado no grupo de anti-heróis da Marvel Comics e que, no geral, funciona do começo ao fim, traz uma nova perspectiva para os filmes de super-herói, o que eu acho que é uma das coisas que mais interessa ao público, ainda mais considerando a fadiga desse gênero no cenário cinematográfico, e apresenta uma perspectiva um tanto quanto mais obscura e mais profunda quando a gente pensa nas narrativas de outras produções similares. A trama acompanha o grupo de anti-heróis titular, que é formado pela Yelena Belova, interpretada pela Florence Pugh, pelo Bucky Barnes, interpretado pelo Sebastian Stan, pelo John Walker, ou agente americano, interpretado pelo Wyatt Russell, pela Antonia Dreykov, treinadora, interpretada pela Olga Kurilenko, pelo Bob, interpretado pelo Louis Pullman, pela Eva Starr, também conhecida como Fantasma, e interpretada pela Hannah John Kamen. E, é claro, como uma espécie de líder inesperada desse grupo, a gente tem a Valentina Allegra de Fontaine, que é interpretada pela Julia Louis-Dreyfus. E esse grupo de anti-heróis se vê preso em uma armadilha arquitetada pela própria Valentina, que funciona como uma corrupta diretora da CIA e que está enfrentando inúmeras alegações de corrupção e de experimentos completamente legais que culminam na construção do Sentinela, que é o super-herói indestrutível e perfeito que ela deseja construir e arquitetar para proteger os Estados Unidos e a sua população com o desbandamento dos Vingadores. E é claro que, se essa armadilha tivesse funcionado e os nossos Thunderbolts tivessem morrido, por assim dizer, a gente não teria uma trama. E é claro que, liderados pela sempre incrível Yelena Belova, que é interpretada pela Florence Pugh, como eu já falei, eles conseguem escapar dessa armadilha, ir atrás da Valentina e enfrentar um novo vilão, por assim dizer, que também faz parte do próprio grupo. O que isso quer dizer? Dentro desse grupo, enquanto eles estão se enfrentando em um cofre subterrâneo de segurança máxima, eles cruzam caminho com Bob, que simplesmente parece ter caído de paraquedas naquele cofre, só que ele, na verdade, é o único ratinho de laboratório, por assim dizer, que deu certo entre os experimentos da Valentina e que agora pode ser entendido como o Sentinela, que é esse super-herói perfeito que ela tanto queria criar. Qual é o problema? As coisas não saem como o planejado, e o Bob, além de ser sentinela, ele também é o vilanesco vazio. São duas partes de uma mesma pessoa que dão base para explorações sobre isolamento, depressão, autossabotagem e diversos outros temas. E é a partir daí que essa narrativa se configura, e uma das coisas que eu acho que mais funcionou nessa produção é o fato desse enredo não ter muitas coisas acontecendo, não ser uma bolha completamente transbordante de inúmeras subtramas que não fazem sentido e que não são terminadas, como a gente viu em outras produções. E a narrativa funciona por si só. O que isso quer dizer? Que a gente não precisa ter acompanhado todos os outros filmes do MCU para entender o que está acontecendo. E isso é graças ao roteiro de Eric Pearson e Joanna Callow, que conseguem adaptar essa narrativa dos quadrinhos para as telonas e fazer um ótimo trabalho, um trabalho bastante sólido, que tem alguns deslizes aqui e ali, tem algumas fórmulas do gênero, algo que é praticamente impossível de escapar, mas que funciona no geral. O filme é dirigido pelas hábeis mãos do Jake Schreier e aliando-se a um time criativo e técnico e artístico de grande peso. Inclusive, uma parte do material promocional mostrou como essas pessoas responsáveis por trazer o projeto à vida têm muita habilidade e têm um currículo bastante sólido. Ele consegue se afastar um pouco de tudo que a gente já viu no MCU e trazer, como eu já comentei no começo do vídeo, algumas nuances de originalidade que
emergem como um sopro, principalmente para os fãs mais inveterados dessa icônica franquia em contínua expansão. E ele traz alguns elementos mais obscuros, alguns elementos mais sombrios. Isso pode ser um tiro no escuro, por assim dizer, e talvez uma coisa muito exagerada, mas foi isso que eu entendi do filme, porque comparando com os outros, a gente tem uma fotografia mais sombria, a gente tem um design de produção mais sombrio e que partem de cores praticamente monotônicas. Por exemplo, a fotografia do Andrew Joss Palermo, ela foca principalmente nos personagens, então a gente tem muitos planos fechados e que focam na delineação de cada um dos arcos, apresentando uma nova perspectiva em relação a esse grupo de anti-heróis. O design de produção, como eu também já comentei, parte de elementos mais sóbrios, por assim dizer. Então a gente não tem uma paleta de cores muito vibrante, muito colorida, como a gente viu em As Marvels, por exemplo. Aqui a gente tem algo mais militar, que puxa elementos dos filmes de ação, de espionagem, que se ramifica tanto para os figurinos dos personagens, quanto para o próprio cenário. E é claro que a gente tem cenas de ação muito bem coreografadas e que são mais palpáveis, por assim dizer, e fogem um pouco daquele aspecto fantástico de outros super-heróis. Uma das coisas que mais me chamou a atenção também foi a incrível trilha sonora da banda experimental chamada Sonlux. Eu acho que eles conseguiram transformar uma trilha sonora muito convencional e que a gente já conhece há muito tempo no cenário do entretenimento em uma coisa dissonante e que conversa com a personalidade desses personagens totalmente complexos e totalmente intrincados. E é claro que eu não posso deixar de falar do incrível trabalho do elenco. Eu acho que é o elemento que mais nos chama a atenção. É claro que o roteiro, ele tem aqueles diálogos a base que são formulaicos, mas que funcionam porque a gente entende essas limitações dos filmes de super-heróis. Mas a entrega dos atores é o que traz um outro elemento de originalidade. É claro que a Florence Pugh domina os holofotes, ela não se rende ao melodrama e às atuações novelescas, muito pelo contrário, ela se mantém muito fiel à personagem que foi explorada em Viúva Negra lá em 2021, e aqui ela ganha outras camadas e a Florence Pugh se reitera como uma das melhores atrizes da nova geração. E em compensação nós temos a Julia Louis-Dreyfus, que é uma gênia da comédia, voltando como a Valentina e trazendo uma dosagem muito bem pensada entre drama e comédia, e que fornece também mais elementos pra gente poder aproveitar essa antagonista, que sempre tem uma artimanha criada na cabeça pra poder se safar e pra poder não ser levada a uma prisão federal. E é claro que o restante do elenco também está simplesmente incrível. A gente tem o Wyatt Russell, a gente tem Sebastian Stan, a gente tem a Geraldine Viswanathan, a gente tem a Hannah John Kamen. Todos fazem um trabalho muito bom, mas o destaque principal vai para a Julia Louis-Dreyfus e a Florence Pugh. E o Louis Pullman, que interpreta o Bob, o Sentinela e o Vazio, também consegue se ingrar entre interpretações bastante diferentes e que já dão as cartas do jogo que serão exploradas em Vingadores Apocalipse. Como a gente sabe, o Sentinela aparecerá nesse filme. O filme se estende por pouco mais de 2 horas e a gente não sente essa duração do filme, então todo o ritmo ele é bem construído. O primeiro ato ele é um pouquinho mais engessado, por assim dizer, mas faz sentido porque a gente precisa de uma reapresentação e a gente precisa entender o que está acontecendo para depois o ritmo começar a se desenrolar com maior fluidez. No geral, Thunderbolts é um forte retorno à forma da Marvel Studios e uma das melhores produções desse estúdio na década. Isso eu posso falar sem parecer muito exagero. Acho que tudo funciona, todas as engrenagens são pensadas com um meticuloso cuidado, mesmo que não funcionem 100% das vezes. E eu acho que esse filme vai agradar bastante aos fãs do MCU e até mesmo aqueles que não são tão fãs assim desse universo super-heróico. Bom, gente, essa foi minha breve crítica em vídeo de Thunderbolts. Lembrando que o filme chega aos cinemas nacionais no próximo dia 1º de maio. Vão assistir nos cinemas, voltem aqui, comentem o que vocês acharam, que eu quero muito saber o que vocês acharam desse filme. E muito obrigado por assistirem.